Salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje com a presença ilustre da Cíntia, a minha esposa, funcionária da Caixa Econômica. Então a gente tem uma série de vídeos aqui no canal onde a gente fala um pouco sobre o concurso atual de 2024 e também um pouquinho da rotina de trabalho. Ela respondeu várias dúvidas e agora a gente está fazendo alguns vídeos isolados das principais dúvidas que o pessoal mandou, e eu acho que uma das mais pedidas é sobre transferência, né? Transferência, lotação e transferência são as campeãs. Então, galera, hoje, fala um pouco mais perto do microfone, o pessoal vai te ouvir não, hein? O pessoal reclama que eu falo baixo. Ela tá destravando ainda, galera, a skin youtuber dela, né? Então, daqui a pouco ela já vai começar a falar alto, que eu tava assistindo os nossos vídeos, aí eu tô assim, meu microfone estourado, ela não dá nem pra ouvir, o microfone no mesmo nível, né? Então, é porque eu falo alto mesmo. Hoje a gente vai falar sobre transferência, pessoal. Por quê? Porque um concurso com tantas oportunidades, né? Muitas cidades, polos, macropolo, tem estado, tem várias coisas, a gente fica de fato na dúvida. Aí tem região que tem muita vaga, tem região que tem pouca vaga, então assim, uma loucura completa. Então, primeiro eu vou perguntar para a Cíntia falar um pouco sobre, antes de mais nada, o que você recomenda para o candidato que está em dúvida agora? Porque ele está vendo lá várias cidades, aí ele acha que vai adivinhar a nota de corte, ele acha que vai... vou fazer para cá que tem poucas vagas porque ninguém vai vir. Ou então, vou fazer para lá que tem muita vaga e vai chamar mais. O que eu costumo falar é para a pessoa seguir o coração para onde ela quer de fato morar. Isso. Porque você é prova viva que foi para um lugar no fim do mundo e teve que ficar lá durante alguns anos. Então, começa falando um pouquinho sobre a sua percepção sobre a importância do candidato nesse momento de escolher o lugar certo, digamos assim, né? Eu indicaria você fazer a prova para onde você quer ficar, tá? Porque diferente, acho que do último concurso que você podia prestar a prova num lugar para outro, esse você não pode. Sim. Você vai fazer a prova no polo que você escolher concorrer. Então, assim, eu indicaria você fazer a prova para onde você quer ficar. Por quê? O processo de transferência, ele existe. Ele existe, mas assim como acho que em qualquer órgão, não é um negócio assim, trivial que você vai conseguir... No dia seguinte vai dar entrada, né? Primeiro que você tem que cumprir um período, na minha época eram 12 meses, agora são 18 meses. É o período mínimo para você conseguir tentar a transferência. Então, assim... você tem que ter consciência de que se você for para um lugar que você não gosta de morar, que você não quer morar, que você vai... porque tem muita vaga. Sim. Você vai ter que ficar no mínimo... 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, E assim, eu fui para outro... Eu passei para São Paulo, né? Fui para a região sul de São Paulo, mas eu morava em São Paulo, né? Eu fiz a prova quando eu morava em São Paulo, mas a minha posse demorou, né? Eu demorei para ser chamada por conta justamente disso, porque eu fiz a prova pro polo errado. Uhum. Se eu tivesse feito a prova pro polo correto, eu teria sido chamado em 6 meses. Mas explica aí o que é o polo errado e correto, pro pessoal eu fiz do polo errado mesmo, que eu me cadastrei no polo errado. Você não queria pra lá e sem querer você deu mole, né? Porque não lia o edital direito, entendeu? Eu morava numa área, era zona sul de São Paulo, porém eu não entendi, tinha acabado de mudar para lá e tudo. Quando eu fui fazer a inscrição, eu fiz zona sul, polo sul. Só que onde eu morava no edital não era a zona sul, era a zona central. Sim. Entendeu? Então, quando eu fiz quando eu passei, eu fui chamada por um lugar que eu não sabia nem onde era, não sabia que existia. E eu fui. Mas assim, eu demorei 1 ano e 3 meses para conseguir transferência e eu dei muita sorte. Na verdade, assim, porque aí já entrando no processo de transferência, né? O processo de transferência, você precisa ter vaga para você ir. Antes de você entrar no detalhe, a gente vai explicar a transferência para vocês, mas a primeira coisa pra gente pontuar, galera, o local que você escolhe agora, não pense, porque eu tô vendo muita gente falar isso, né? Vou tomar posse. Depois no dia seguinte eu vou abrir minha transferência. Galera, a gente vai explicar aqui, não é assim. Se prepare para ficar pelo menos 1 ano e meio neste lugar. Então, por isso a importância de você pensar um lugar que você queira morar. Se você tem filho, que você já viu as escolas, que você viu apartamento, uma casa, etc.
e não simplesmente tentar adivinhar a nota de corte, vou fazer pra cá. Vê o lugar que... É assim que eu falo em todos os concursos, Caixa Econômica não é diferente, né? Eu acabei, durante minha trajetória, fazendo um concurso para lugares remotos. E aí chamava, falava, cara, agora, ferrou, vou pro meio do nada, largar a família, tudo. Então, você tem que ver se você tem de fato esse perfil. Então, o primeiro ponto é você saber isso. Escolha o lugar que você queira morar, que tenha a estrutura que você deseja, etc. Sobre a transferência, a Cíntia já falou, né? 18 meses hoje, no mesmo local para você pedir. Só que a transferência é uma coisa interessante, porque ela é discricionária. Ou seja, o seu chefe... autoriza ou não. Tem que autorizar. Então, não é simplesmente você pedir, né? Não. Além dele ter que autorizar, tem duas hipóteses que precisam acontecer para você conseguir fazer a transferência. Primeiro, o lugar que você quer ir, né, a agência ou a centralizadora, onde você for, precisa ter vaga. Uhum. Então, ou seja, ou você vai ter que ter uma vaga lá, ou você vai ter que ter alguma pessoa lá nesse setor que queira mudar, queira trocar com você. Sim. Tá? Então, a primeira hipótese é essa. A segunda hipótese, que é a mais difícil de acontecer, que foi a que eu falei que eu dei sorte, que foi o que aconteceu comigo, o meu gestor abriu mão da minha vaga e me deixou ser transferida. Ele perdeu um funcionário, Sim. ficou sem um funcionário e me deixou ir. Porque ele sabia, né, que na verdade eu fui para lá para trabalhar, mas toda a minha família, tudo ficou aqui no Rio. Então, eu consegui a transferência, mas não tinha ninguém que queria ir para lá onde eu trabalhava, entendeu? Para trocar comigo. Então, a única opção seria ou eu passar num processo seletivo, né? Que pode ser também, você pode fazer um processo seletivo, e aí não existe essa coisa do gestor. Se você passa num processo seletivo para algum setor, aí é independente, você vai. Aí o gestor é obrigado a te liberar, né? Não tem isso de autorização. Mas neste caso, como não era processo seletivo, eu precisava que ele me autorizasse. Entendeu? Então, e você teve problemas com outros gestores que não autorizaram. Na verdade, eu consegui uma vaga antes, porque eu entrei em julho e completei o meu processo de, né, o probatório, meu estágio probatório em outubro, né? Agosto, setembro, outubro, E aí, quando eu entrei em julho, o período para transferência eram 3 meses. Só que em setembro mudou. E aí, neste meio tempo, em 3 meses eu consegui uma transferência para minha cidade. Eu consegui uma excepcionação por conta desses 3 meses, mas o meu gestor não liberou. Não liberou porque, mesmo caso, ele teria que me liberar e ficar sem um funcionário. E aí ele não aceitou. Eu só consegui transferir quando o meu gestor mudou. Aí quando o gestor novo chegou, eu expliquei de novo a situação, consegui outra vaga, porque aquela lá eu perdi, e aí ele me liberou. Hoje, pessoal, eu acho que assim, tá até mais... A Cíntia, na época, né, o mundo era menos digitalizado, né? Era, mas... Hoje você tem grupos de permuta, de transferência, que você consegue, né, achar um servidor. Por exemplo, você tá em São Paulo e você quer ir pra Bahia. Você tem grupos da Caixa que você consegue entrar em contato, mas é o que a Cíntia falou, sempre depende da autorização dos 2 chefes, né? Do chefe da pessoa que tá na Bahia, do chefe que você, porventura, esteja em São Paulo. Então, 2 pontos legais aqui da transferência, pessoal. Ponto 1. Ela é discricionária. Depende da autorização do seu chefe. E você tem que ficar no mesmo lugar pelo menos 1 ano e meio. Mas o outro ponto bom é que a Caixa Econômica, por ser federal... Cara, você tá aqui no Rio. Se a Cíntia falar, não, eu quero morar em Brasília. Ela pode começar a tentar ir para Brasília. Como a gente falou, não é fácil. Mas ela tem a possibilidade, de achar alguém em Brasília que quer vir para cá, que é mais difícil você achar isso. E outro vou fazer processos seletivos, que é tipo concursos internos, né? De vagas em Brasília. E se ela passar, não tem que liberar, ela pega e vai. Então, a Caixa, a transferência existe, não é fácil, mas mesmo assim há uma possibilidade da pessoa depois, né, pessoal? Depois, você já tá lá 1 ano e pouco, 2, 3 anos, você tem a possibilidade de falar, não,
eu quero ir pro Nordeste. Ah, eu sou do Nordeste, tô em Minas Gerais, quero voltar pra minha terra. Você tem essa possibilidade, né? E tem também que muita gente me perguntou com relação à transferência para acompanhar, né? Meu esposo, meu marido é militar, né? eu consigo. Neste caso é mais fácil, tá? No caso de acompanhamento de cônjuge... Aqui tem muito, né? Na nossa cidade tem a academia militar, né? Das agulhas aqui tem negras. muito. O pessoal vem, fica 1 ano, 2 anos, que é mais ou menos o período que eles ficam, e aí transfere para outro lugar, eu já trabalhei com uma menina do Acre, agora tem uma menina do Sul que tá aqui. Então, assim, eles acabam... Essa parte de acompanhamento de cônjuge é bem mais flexível, no caso. Aí seria por conta nesse caso de militar, né? E quando, por exemplo, eu e o Hugo, se o Hugo passasse num concurso lá em Brasília, ele não é militar, mas ele passou no concurso lá. Aí eu também conseguiria a transferência. Uma prioridade, uma prioridade na transferência por conta de acompanhamento de cônjuge. Aí essa é a... Saúde também costuma levar em conta ou não? Não muito. A pessoa tá doente ou algum familiar que tem que cuidar, não? Não. Mas mesmo o mais fácil é o acompanhamento de cônjuge e processo seletivo. A saúde, tipo assim, é a mesma coisa, entra no discricionário. Depende muito do gestor que vai avaliar, né, o caso, entendeu? Tem gestores que liberam, já tive casos de gestores aqui na minha região que aconteceu isso e liberou. E tem casos de gestores que não liberam. Isso aí, infelizmente, tem e não tem o que fazer. Mas são esses os casos, né? As hipóteses de transferência. Algumas são mais fáceis, igual a gente falou, o negócio de acompanhamento. Algumas um pouquinho mais difícil. Mas sempre tenham na cabeça que você tem que fazer a prova para onde você quer morar. Porque não é uma coisa... Você ficou o quê? 1 ano e pouco em São Paulo, né? Eu fiquei 1 ano e 3 meses em São Paulo. Mas o exemplo da Cintia é um exemplo que serviu para mim em concurso também, porque ela fez para a pior região de São Paulo, basicamente. Assim, cara... Sem saber. Jardim Santa Ângela, quem é de São Paulo. Jardim Ângela, né? Em São Paulo. É Zona Sul? É Zona Sul. Zona Sul de São Paulo. Perto do Capão Redondo. Assim, as músicas do Racionais, assim. Então você já sabe que o bagulho é louco já, né? Tipo, é onde passa as músicas do Racionais MCs. Lá. Então, assim, tipo assim, se ela pensasse racionalmente na época, que ela escolheu errado, ela foi pra lá. E ela fala assim, não vou pra Santa Ângela, não, porque... Jardim Ângela, não vou pra Jardim Ângela, não, porque... Mas, cara, ela foi... Sofreu 1 ano, digamos assim, né? Ficou lá num lugar, mas, cara, a experiência que ela teve lá de amadurecimento, né? Das coisas que ela viveu estando lá. E depois de 1 ano e pouco, ela volta pra casa. Hoje ela trabalha de home office. Então, assim... se você olhar em 1 ano, você fala assim, cara, não vale a pena. Mas quando você olha a carreira dela de 15 anos... Cara, tudo compensou, né? Compensou você ter ido pra lá e você ter voltado e hoje tá de home office. E, pô, você passou por várias coisas, né? Se ela tivesse analisado friamente quando eu passei, eu você não teria iria, assumido. Né? Você nem iria. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não teria ido. Não teria assumido. Mas sempre tive na cabeça, principalmente na época eu era muito nova, mas assim, a minha mãe sempre teve muito na cabeça também, ficava de, não, é concurso, você tem que assumir, vai mudar a sua vida, porque minha mãe também é concursada, então, não, você vai, e aí foi, aos trancos e barrancos, foi 1 ano, igual você falou, de muito aprendizado, principalmente profissional, porque eu nunca tinha trabalhado, eu só tinha feito estágio quando eu entrei lá. Então, foi 1 ano, assim, que depois daquilo ali também, qualquer agência pra mim era fichinha, assim. Te treinou pro pior, né? Pra guerra. Foi, porque era uma agência muito pequena, numa região muito grande. Sim. Então, assim, gente, preparem-se, assim, que você vai trabalhar. Tem gente que já entra perguntando, nossa, mas eu já posso mudar pro home office? A gente quer entrar já no home office. Tem que pagar o preço primeiro, meu filho, pagar o pedágio. Você vai entrar, vai trabalhar, se você cair na agência pequena, você vai trabalhar muito, mas o aprendizado é muito... Eu acho que o certo seria todo mundo entrar na agência. Porque você sai de lá preparado para a caixa econômica, igual eu falei, quando eu entrei, ainda tinham pessoas que ainda tinham vagas em área meio. Você conseguia entrar em área meio ainda, quando no meu concurso, acho que foi o último que teve isso.
Mas como eu fui a última a escolher, né? Porque eu perdi minha ainda Sim. tem essa história ainda, que eu perdi minha convocação. Então, eu fui a última a escolher. Então, eu não tinha... As áreas MEI já tinha ido embora, né? Mas eu acho que todo mundo tem que entrar na agência, porque o aprendizado, a visão que você tem da empresa é muito importante, eu acho, quando você entra na frente de batalha ali. E o próximo vídeo a gente vai falar sobre a rotina bancária, pessoal. Então, você já vai contar pra gente, assim, o que provavelmente será a sua rotina entrando numa agência. Então, vai ser bem legal. Já deixa o seu like aqui no vídeo. Dá um beijinho aqui. Beijinho, like pelo beijinho aqui desse vídeo, galera. Se vocês estão gostando dessa série, deixe seu comentário. A gente tá sempre de olho. A Cíntia também tá sempre de olho. A gente tá respondendo a todas as dúvidas de vocês. E daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo sobre Caixa Econômica. E lembrando, quer estudar para Caixa Econômica? Vem fazer parte da nossa turma de alunos da 123 Passei. A gente tem um método essencial com resumo direcionado, legislação, cronograma diário, banco de tudo o que você precisa para nesse pós-edital chegar preparado para a prova. Com quem entende, com quem manja de concurso bancário. Então, clica aqui embaixo. Tamo junto, daqui a pouco a gente volta por mais vídeos. Beijo, galera!